Muito bem. E agora vamos trazer um outro caso que abalou a terça-feira no Brasil, gente. Principalmente aqui na região de São Paulo. Aqui no dia 12 de agosto de 2025, o Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do GEDEC. O que é o GEDEC? É o Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos. Deflagrou a Operação Ícaro e cumpriu mandados de prisão temporária contra o empresário Sidney, o Sidney Oliveira, né? O Sidney Aparecido Oliveira, fundador acionista da Ultrafarma, que é uma rede bastante grande e importante de farmácias. O executivo Mário Otávio Gomes, diretor estatutário da Fast Shop. Olha só, uma outra rede, né, de comércio gigante. E um auditor fiscal estadual identificado pela imprensa como Arthur Gomes da Silva Neto. E a operação teve o apoio das forças policiais. A PM também atuou, né, conjuntamente com o Ministério Público nas diligências. Meus queridos, vou começar com eles, doutora Cris, porque o que é isso? O que está acontecendo? Quando a gente recebe essa notícia, né, o que a gente compreendeu, que o objetivo era desarticular aí um esquema de corrupção e propina envolvendo auditores fiscais, né, do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Gente, que vergonha isso. Olha o montante. Segundo os promotores, teria favorecido empresas do setor varejista, que é de redução, quitamento, manipulação de créditos tributários e processos administrativos em troca de pagamentos regulares. O Ministério Público estima movimentações da ordem de R$ 1 bilhão em propina. Tô passada. Aí, desde 2021, nós estamos falando de 4 anos, já rodou R$ 1 bilhão só em propinas. O que quer dizer tudo isso, doutor Nabuco? Bom, a doutora Alessandra, que fez o papel de promotora no caso anterior, agora ela se esbalda, porque as acusações realmente são muito graves, né? São muitos crimes. É o tipo de situação, muita gente... É muito comum essa confusão. Eventualmente, uma condenação como essa, alguém fala que absurdo, se tivesse matado alguém, não teria uma pena tão alta. Mas você está lidando com uma situação de concurso de crimes. Ou seja, a ocorrência de mais de um crime, cujas penas são somadas. Então, nessas situações, muitas vezes, há penas altíssimas como resultado. Obviamente, a gente tem que sempre evitar o risco de fazer um pré-julgamento. Sim. Claro que eles têm direito à defesa, à ampla defesa, é preciso ver se realmente aconteceu da forma como o Ministério Público diz. Mas, de qualquer modo, eu me refiro ao seguinte: a acusação é muito grave. Os crimes que serão imputados são muito graves porque são somados. Então, tem sonegação fiscal, provavelmente organização criminosa, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, né? Para entender, dá para dar uma aula várias aulas usando esse caso. Porque você tem, por exemplo, sonegação fiscal. É o crime principal. Mas, para isso, se há propina, tem corrupção ativa do particular que dá o dinheiro ou que oferece o dinheiro para o fiscal. Há corrupção passiva do fiscal. Depois nós temos também lavagem de dinheiro, segundo a acusação. A acusação diz que um dos fiscais teria colocado o dinheiro numa empresa que estaria no nome, acho que, salvo engano, da mãe, né? Então é isso, colocou da mãe. A mãe na linha do crime. Isso é clássico, uma situação de lavagem, né? Porque eu estou ocultando o dinheiro, colocando numa empresa com outro nome. Daí, provavelmente, organização criminosa. Então, se a gente eu não fiz a conta até, mas se a gente soma as penas em concurso material, o resultado é uma pena muito alta. Então, é uma acusação muito severa. Tem um outro aspecto, né? Prisão preventiva, depois a gente pode falar também sobre isso. Mas, enfim, trata-se de uma acusação bastante pesada, né? E aí, Alessandra, quando a gente olha, né, no Ministério Público, que é o nosso órgão ali, né, acusador, e muitas pessoas começaram a me perguntar por que não é o GAECO que estaria cuidando dessa operação se nós também temos aqui um cheiro de uma organização criminosa.
Então, é GAECO, é GEDEC. Eu queria que vocês explicassem um pouco para as pessoas, né, inclusive que são leigas, como é que é essa divisão dentro do Ministério Público, né? Quem fiscaliza o quê? Aí a gente tem aqui, né, um trabalho, né, também de atuação da Polícia Militar, que foi uma outra pergunta que me fizeram, por que não a Polícia Civil? Então, na realidade, hoje, um inquérito policial ele pode ser instaurado não necessariamente pela Polícia Judiciária, pela Polícia Civil. O inquérito policial também pode ser instaurado pelo Ministério Público. A exemplo dos PICs, que são os procedimentos investigatórios do Ministério Público. E dentro do Ministério Público, eles se subdividem em setores, a exemplo do que acontece com a Polícia Civil. Por exemplo, dentro da Polícia Civil, a gente tem o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. A gente tem o Departamento de Narcóticos, que é o DENARC. A gente tem o Departamento que cuida dos crimes patrimoniais, que é o DEI, que é o antigo DEPATRI. É subdividido. O Ministério Público da mesma forma. Então, lá dentro, eles têm uma organização judiciária ali também, como fiscal da lei ali, representando o povo, e eles podem também ingressar, abrir um inquérito policial, instaurar o inquérito policial. E nesse caso, especificamente, eu não conheço o caso, a gente está se familiarizando. O caso acabou de chegar, ele está fresquíssimo. Assim, eu tive julgamento o dia inteiro, quero registrar aqui, então não tive tempo hábil para me familiarizar com o caso, mas eu sei que ele foi instaurado pelo Ministério Público, dentro de um departamento, por exemplo, o GAECO, ele é um departamento dentro do Ministério Público que cuida só do crime organizado. Então, esse departamento, o GEDEC, ele é um setor dentro do Ministério Público especializado em investigar crimes de ordem econômica. Então, crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes de ordem tributária. E aqui a gente está falando de, como muito bem destacou o doutor Nabuco, sonegação fiscal, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mas são ORCRIMs, que a gente chama essas organizações criminosas, colarinho branco. São organizações de colarinho branco. Então, o GAECO, ele cuida das organizações criminosas, por exemplo, PCC, as facções. Comando Vermelho, essas facções criminosas, assim, de origem no tráfico de drogas. E o GEDEC já não. Ele já investiga, para uma linguagem bem leiga, que para quem está nos vendo entender, ele investiga esse setor do Ministério Público, os crimes do colarinho branco. E aqui, doutora Cris, esse é um tema que é outro tema doído na população, na sociedade brasileira, que se chama corrupção. É algo, assim, que, gente, é inaceitável. Porque nós pagamos, todos nós, né, brasileiros, honestos, que trabalhamos, pagamos impostos. Né? Na alegria e na tristeza, se você está bem ou está mal, você vai estar pagando impostos diretos e indiretos. E aqui a gente está vendo todo um esquema de propina, exatamente o quê? Para uma evasão fiscal. Correto, professor? Correto. Isso, de novo, é um outro tapa na cara da sociedade, mas é um tapa daquele bem dado mesmo, né? Porque, assim, são grandes empresas que não precisariam estar fazendo isso. Vamos combinar? Não precisariam, são empresas gigantes. Gente, a gente está falando aqui da Ultrafarma, da Fast Shop. É assustador isso. O que mais vai sair dali, não é? Porque, assim, eu sei que a gente pode ter muitos senões, né, em relação ao nosso país. Na verdade, são senãos, né? Eu fico com tanta raiva dessa coisa da corrupção. Mas, assim, é muito triste, porque a gente é todo o tempo enganado, né? Então, assim, você está indo lá, a empresa te obriga a pagar um determinado imposto, mas ela não paga o imposto que ela deveria pagar. Ou seja, está na sonegação aqui, está tentando fazer um desvio ali. Como que, de novo, é mais um balde de água fria para a sociedade? Ou seja, eu acho que todos nós estamos meio saturados
de notícias ruins. Porque quando a gente fala de crime, é de toda a natureza, né? Sim. Eu acho que, além de um tapa na sociedade, essa situação deflagra, traz à luz uma questão da sombra cultural que nós temos, aquele maldito jeitinho brasileiro e o tirar vantagem. Tem muito intrínseco isso ainda na nossa sociedade, desde as camadas, todos os níveis sociais. Então, você vê que é alguém que não precisaria, é alguém que está querendo tirar vantagem, está querendo ter mais lucro, sempre a questão do dinheiro por trás, né? Da ganância por trás. Sendo que se todo mundo, eu sempre digo isso, se todo mundo fizesse a sua parte, né? E realmente procurasse fazer aquilo que você não gostaria que fizessem com você, se todo mundo fosse mais correto, esse tipo de coisa não aconteceria. Então, traz à tona tanto esse jeitinho de funcionar, de querer tirar vantagem, de querer dar um jeitinho aqui, eu não preciso pagar tudo isso, aí eu consigo vender minha medicação mais barata e eu saio. Só que não baseado em valores, né? Em saber viver em sociedade. Quer dizer, não interessa se alguém está sendo lesado por isso. É muito triste, né? É muito triste. Porque, assim, é um péssimo exemplo, né? De um empresário. Isso. Sabe? É um empresário que, sabe, os empresários precisam dar exemplos, não é? Eles que estão no topo, que tiveram acesso à educação, têm acesso a esses recursos e tudo mais, fazem esse tipo de coisa, como é que a gente pode recriminar quem, às vezes, está passando necessidade? Tem gente que vai presa porque roubou um pão para dar para o filho que estava passando fome, não é? Quando a gente olha isso aqui, ninguém aqui está passando fome, né? Muito pelo contrário, né? As pessoas são grandes empresas gigantes, com várias lojas, várias filiais, ou seja, são grandes impérios, né? Tanto um na área, né, de venda de comércio, como no outro de comércio farmacêutico. É muito triste tudo isso. Mas agora aqui, professor Nabuco, prisão preventiva. De novo, é a palavra que não quer calar. Lógico que quando a gente vê uma pessoa cometendo um crime grave ou algo que seja abjeto para todos nós, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, queremos que essa pessoa fique presa. Mas a gente sabe que dentro do nosso arcabouço legal não é bem assim que as coisas funcionam, não é? A prisão preventiva, ela necessita de alguns requisitos. Sim. E aí eu vou pedir para você explicar para as pessoas que requisitos são esses e se essa prisão preventiva foi bem pedida ou se isso foi um excesso. O que aconteceu aqui? Bom, a prisão preventiva, grosso modo, sendo assim, pegando o principal dela, você tem 3 fundamentos principais. A necessidade da prisão... Então, antes disso, a ideia é que é uma prisão necessária durante o processo para evitar um dano, né? Dizendo de forma bem simples, é o que nós chamamos de cautelaridade, que pode ser traduzido como necessidade da prisão processual, no caso, a prisão preventiva. Muito bem. Nós temos a necessidade de prisão, segundo o artigo 312 do CPP, quando houver necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. É uma situação em que a pessoa vai fugir, por exemplo. Uhum. Então, ela praticou um crime de homicídio, pegou o carro, já estava na fronteira, para caricaturar um pouco, estava na fronteira do Brasil com a Argentina, foi preso, ele tem que ficar preso preventivamente, porque ele ia fugir, e se ele ficar em liberdade, vai fugir, a lei penal, caso haja uma condenação, não será aplicada. A segunda hipótese é quando há necessidade por conveniência da instrução criminal. Então, uma pessoa que coagiu uma testemunha, destruiu documentos, ou seja, ela atrapalha a instrução processual, é produção de provas. Ela atrapalha a produção de provas, ameaçando testemunhas, destruindo documentos, corrompendo testemunhas ou situações correlatas. E, por outro lado, a garantia da ordem pública. Ou a lei fala também, houve uma mudança, a garantia da ordem econômica, que é uma besteira, porque
Se eu violo a ordem econômica, eu violo a ordem pública também. Mas a ordem pública, a situação é de reiteração criminosa. É uma hipótese mais usada, assim. Você tem necessidade de manter a pessoa presa porque ela se dedica à prática de crime e ela vai reiterar na prática criminosa caso fique em liberdade. Num primeiro momento, eu sou implicado com as prisões preventivas dessas grandes megas operações do Ministério Público, porque muitas vezes a investigação dura anos. Bom, mas você passou anos investigando e agora tem que dizer que ela precisa ser presa preventivamente? Só que acontece que me parece que nesse caso, vamos tentar diferenciar. Se está sendo investigado um crime que foi praticado por um ex-prefeito de determinada cidade, ele já não está mais no mandato. Ora, você ficou 3 anos investigando e agora, no momento que propõe a ação, você pede a prisão preventiva, não tem sentido. Né? Ele pode ficar em liberdade, tanto que a investigação correu e ele estava em liberdade. Mas nesse caso, é uma sonegação fiscal e outros crimes que estariam sendo cometidos no gerúndio. Estão sendo cometidos, né? Eles estão cometendo o crime, para usar o gerúndio aqui. Então, essa conduta que se prolonga no tempo. A ação do com verbo reiteração. é contínua, né? É contínua. Então, é como se nós dissemos, está chovendo, não foi uma chuva que caiu lá, está chovendo os crimes, né? Para a gente dizer de forma, tentar fazer uma alegoria aí. Então, dessa forma, me parece que é justificável a prisão preventiva nesse caso. Embora não tenha, evidentemente, acesso aos autos, enfim, é baseado na impressão inicial das notícias pela imprensa. Mas aí a gente olha isso tudo, Alessandra, e lógico, nós estamos falando de pessoas muito poderosas, que vão impetrar ali habeas corpus para que eles possam Dinheiro não é o problema. responder em liberdade. Aí eu vou pedir para a Alessandra explicar essa fase processual toda ali. E tem um outro detalhe, porque nós estamos falando de 2 pessoas ligadas aqui a empresas privadas, mas nós temos um terceiro agente que é público. Ou seja, o crime é igual para todos? Como é isso? Porque você sendo um funcionário público, você estaria incorrendo em outros crimes também. Concussão. Então, na realidade, cara, só pra gente contextualizar aqui, a gente falou do Ítalo, não falar do Ícaro, porque o nome dessa operação que prendeu o dono da Ultrafarma, eu vi aqui os comentários, o pessoal tá doido pra comentar o caso do dono da Ultrafarma aqui. O que acontece? Chama Operação Ícaro. Essa operação iniciou, como a Carla já destacou, pelo GDEC, que é o Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos do Ministério Público de São Paulo. E dentro dessa investigação foi pleiteado mandados de busca e apreensão, interceptação telefônica, interceptação telemática e também, em razão de alguns indícios já colhidos, pediram a prisão temporária de algumas pessoas, né? Então, além do dono da Ultrafarma, do seu diretor estatutário, que é o executivo da Fast Shop, e também do auditor fiscal do Sidney, que é o dono da Ultrafarma, que é o Arthur. Então, Sidney, Mário e Arthur. Esses são os 3 principais aqui. Então, hoje a situação é a seguinte: prisão temporária foi decretada. Se vai ou não virar uma prisão preventiva, a gente não sabe, como muito bem destacou o doutor Nabuco. O que a gente tem aqui hoje é uma prisão temporária, ou seja, a polícia e o GAECO, eles apreenderam computadores, eles apreenderam celulares. Através do cumprimento dessas buscas e apreensões, foi muito equipamento apreendido. Enquanto eles estão no cárcere, esse equipamento ele vai ser periciado e, se for verificado que, de fato, há indícios de autoria e materialidade, né, até por uma questão... pode ou não o Ministério Público pedir para que essa prisão seja decretada como preventiva. Então, a gente tem hoje uma temporária que pode ou não virar preventiva. Então, hoje ele está preso, amanhã não. Evidentemente, a defesa agora do Sidney já deve ter impetrado
Não diga impetado, foi hoje que ele foi preso? Foi, hoje. Então, amanhã ele vai para audiência de custódia, tá, pessoal? Mesmo que seja uma prisão temporária, ele vai ser submetido amanhã. Ele tem o ordenamento jurídico determina que qualquer tipo de prisão, seja ela qual for a modalidade, prendeu, tem que ser submetido a uma audiência de custódia em até 24 horas. Ou seja, amanhã a audiência de custódia, o fórum vai estar assim de imprensa, eu tô até vendo. Não, mas vem Vai tá cá. assim. Como a gente já tem esse mandado de prisão temporária, que já foi, não é? Cumprido. E foi expedido por um juiz. Sim. É muito difícil que um juiz da custódia vai derrubar aquele que... Ou não? Não Explica necessariamente, isso. não necessariamente. O juiz da garantia, que é o juiz que cuida das cautelares, de pedido de interceptação, de pedido de mandado de busca e apreensão, temporária, enfim. Esse juiz, ele não vai necessariamente analisar a questão da custódia cautelar na audiência de custódia. Então, há juízes específicos, principalmente está falando de São Paulo. Então, São Paulo, a gente tem lá o Fórum Criminal da Barra Funda, que é o maior complexo criminal da América Latina. Ele vai para audiência de custódia. E não necessariamente o juiz que decretou a prisão temporária vai analisar, não. Pode ser qualquer juiz, desde que ele seja submetido a uma avaliação judicial. Para quê? Para decidir, por exemplo, para ver se ele não sofreu algum tipo de violência durante a captura dele, durante o cumprimento dessa prisão temporária, se não teve por exemplo, nenhuma violência policial. Mas o juiz da custódia não vai soltar ele amanhã. Ele pode ter o melhor advogado do mundo, cara. Exatamente, é o que eu te falei. Não vai na contra. custódia ele não vai sair. Por quê? Porque o juiz que decretou a prisão temporária não é o mesmo juiz que ele vai ser submetido amanhã à audiência de custódia. O juiz da custódia ele só vai confirmar a regularidade do cumprimento daquele mandado de prisão temporária expedido pelo juiz da garantia. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ele tem algum privilégio por ser uma pessoa, vamos dizer, de muitas posses? Ou não? Ele vai para um lugar onde todos os comuns irão... Ou seja, ele vai para um centro de detenção? Como é isso? Eu achei que ela fosse falar. Eu posso falar. Na realidade, Carla, Que é o que a as gente pessoas tem, perguntam aqui. Ele vai ter privilégios? regra, É isso. Por exemplo, quem tem crimes... Pessoas que praticam crime contra a dignidade sexual, por exemplo, estuprador, não pode ficar na mesma cadeia comum. Então, por exemplo, pessoas que têm colação de grau, que têm diploma de nível superior, também ficavam isolados. Só que a SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, recentemente editou uma portaria na qual ela determina que não há como separar quem tem nível superior dos demais. Vai ficar tudo Então, junto, isso aí gente. é muito subjetivo, vai depender muito de uma série de fatores. Por exemplo, o advogado preso, em tese, ele ficaria numa sala de estado maior. Isso não existe. Então, hoje em dia, você ter faculdade não te dá necessariamente um direito concreto de você ficar sozinho numa cela isolada. Por quê? Porque não há estrutura da nossa administração penitenciária para separar todo preso que tem nível superior. Ou seja, ele vai ficar num local com outros presos que cometeram outros crimes, correto? Pode ser Justamente. um homicídio, pode ser um roubo, pode ser... Enfim. Vou responder só mais essa. Dentro da administração penitenciária do Estado de São Paulo, a gente tem CDPs específicos para cada tipo de delito. Então, ele não necessariamente ele vai ficar com um monte de estuprador. Não necessariamente ele vai ficar com pessoas que têm envolvimento com organização criminosa. Então, a nossa administração penitenciária, Carla, ela divide as cadeias. Então, muito provavelmente, ele vai para um CDP, para um centro de detenção provisória, numa unidade prisional que tenha presos de menor periculosidade.
crimes, por exemplo, que não envolvem violência ou grave ameaça, como, por exemplo, tráfico de drogas, furto, receptação, ou esse tipo de delito, que lavagem de dinheiro, que sonegação fiscal, que é o tipo de delito que ele respondeu. O que as pessoas querem saber, eles terão o mesmo tratamento que os outros presos. Eu acho que a Alessandra explicou muito bem. A pergunta ela vem carregada de uma ideia de privilégio, né? Isso. Tem algum privilégio? Não, essa divisão ela é feita para garantir a segurança das pessoas que estão presas. Então, alguém que está preso por um crime como esse, por exemplo, sonegação fiscal, é uma pessoa que seria muito vulnerável se estivesse na cela junto com pessoas que são do crime organizado, do tráfico de drogas, de roubo, etc. Né? Pra Tremembé, né, professor? Pra Tremembé, porque é onde ficam os famosos em São Paulo. Esse cuidado, ele é feito, não é para dar um privilégio, porque ele está preso também, né? Não é que as pessoas acham que ele está lá como se fosse uma prisão do Pablo Escobar. Não é isso. É uma prisão. Mas acontece que ele precisa, não pode ser colocado junto com aqueles criminosos que podem praticar violência. Essa é a ideia, de preservação da dignidade da pessoa que está presa, da integridade física e da vida das pessoas presas. Mas o que, só para a gente terminar com essa questão, ele vai comer o que todos os outros presos vão comer, ele vai ter um lugar ali para ele dormir, onde todos os outros vão dormir, e amanhã na audiência de custódia, ele não será... né, entre aspas, liberado. Os advogados, certamente, ele vai contratar ali um super time, eles vão contratar, né, grandes times. Cara, comer o que os outros vão comer, eu não digo porque desde 97 atuando aí no processo penal, já visitei muita cadeia, já vi muita coisa, e o dinheiro compra tudo. Não estou dizendo que ele vai comprar, né, o iFood dele, mas eu acho difícil, assim, esse... preso, especificamente, comeu bandeco azedo com pneumonia, como já dizia o Mano Brown do Racionais. Não vejo agora ele comendo esse bandeco. Deve ter alguns privilégios, evidentemente. Devem estar recebendo alguma refeição por fora, vai receber um outro tipo de alimentação, até porque, muito provavelmente, talvez isso não vire preventiva. Né? A gente não sabe se de fato essa prisão temporária vai virar uma preventiva. A defesa dele vai trabalhar, eu acredito, para até revogar a prisão temporária. É difícil revogar a prisão temporária? É difícil. É impossível? Não. Eu mesmo já revoguei algumas prisões temporárias, mas é difícil. Eu acredito que pelo menos a temporária ele deve cumprir e talvez isso... Eu não vejo por que decretar uma prisão preventiva, Carla, para ele, mesmo que tenha indícios de materialidade e autoria. Né? A gente está falando de crimes que não envolvem violência grave e ameaça, a gente está falando de um grande CEO, de uma grande empresa. Dá para colocar uma tornozeleira eletrônica, aplicar outra medida cautelar diversa à prisão. Não, o que a gente, para deixar claro, e a gente ainda tem um tempinho para ir para um último caso aqui, mas antes mandar um beijo aí para Amanda Cortez, para o Sérgio Messias, para o Denis, para todas as pessoas que estão aqui, para a Tainá ali. Deixem um like, curtam o vídeo para que mais pessoas possam receber aqui essa grande aula que estamos recebendo desses 3 feras. Gente, é um crime grave, a gente precisa esperar chegar mais informação. Isso acabou de acontecer, né? E como... uma boa investigação é aquela que corre em sigilo. Então, tudo foi muito bem feito ali pelo Ministério Público. As informações estão chegando. Nós vamos receber, inclusive, informações que virão dos advogados de defesa, do próprio Ministério Público. Vamos aguardar, mas tudo o quadro que se pintou é que eles pagavam propinas mesadas para ter ali, né, o direito, o benefício à sonegação fiscal. Então, isso é um crime fiscal, correto? Sem grave ameaça, como dizem aqui os nossos feras, doutor Nabuco e doutora Girardi, quer dizer, só tem ameaça ao nosso bolso, né? Mas não tem uma ameaça física.